Bem, pessoal, vamos fazer um pouquinho dessa videoaula, né? Fazer uma videoaula aqui, para a gente poder dar uma sequência maior nos conteúdos, tá? No ao vivo a gente trata dúvidas, essa coisa toda, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre bases, tá? Vamos falar sobre as bases de Arrhenius, é bom que se diga. E no momento posterior a gente fala sobre outros conceitos de base, né? Assim como conceitos de ácido e base, como já mencionamos, tá? Então, para a gente começar, o que são bases, né? Pela definição de Arrhenius, as bases elas são espécies químicas, né? Que em água sofrem um processo chamado de dissociação. Né? Lembrando, pessoal, que isso é diferente da ionização, né? dos ácidos, certo? É bom que se diga. Na dissociação, nós já temos íons e o que vai acontecer é que nós apenas vamos separar esses íons, tá? Na ionização, ácidos são compostos covalentes, via de regra, e nós vamos, devido à interação com a água, a reação química com a água, vão ser formados íons, serão formados íons, tá? E então essa é a primeira diferença, né? É que no caso das bases, isso vale para os sais também, por se tratarem de compostos tipicamente iônicos, a reação com a água, né, chama-se dissociação, apenas separação dos íons existentes, enquanto que no caso dos ácidos é uma ionização, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o ânion liberado pelas bases e o único ânion, tá? São íons hidróxido, né? O OH-. Para a gente entender melhor, pessoal, como é que funciona isso, então tá aqui um exemplo de uma base, então NaOH. E aí, pessoal, essa base que é o NaOH, nós temos um cátion, que é o Na+, e o ânion, que é o grupo OH-, o grupo hidróxido, tá? E aí, né, em presença de água, ocorre a separação desses íons, né? E aí, para a gente entender melhor, né, vamos falar um pouquinho dessa reação, tá? Então, a gente sabe que a água tem sua parte positiva, né, os hidrogênios, e tem sua parte negativa, que são os oxigênios, né? E aí, como é que acontece isso, tá? Então, como é que... Deixa eu diminuir um pouquinho essa água. Então, a parte negativa da água interage com o cátion, tá? E a parte positiva da água... Vou pegar outra água aqui, ó. Diminuir um pouquinho também. Interage com o ânion, promovendo posteriormente essa separação. Na+, OH-, aquosos, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente pode falar sobre as bases de Arrhenius. A classificação das bases, elas podem ser do mesmo jeito que os ácidos a gente classifica como monoácidos, diácidos, né, triácidos. As bases também, só que nesse caso de acordo com o número de OH-, tá? Então as monobases possuem um OH-, as de base possuem 2 e as tribases 3, as tetrabase 4, tá? Então, alguns exemplos de monobases, o NaOH, KOH, NH4OH, uma basezinha bem particular, a gente vai comentar sobre ela. Outros exemplos, né? Quer dizer, o MgOH2, no caso de bases,
BeOH2, CaOH2. São outros exemplos aqui, são exemplos de dibase, né? Tribase, AlOH3, FOH3 e assim sucessivamente, tá? Outra classificação que nós costumamos falar é com relação à força, né? Ou melhor, ao grau de dissociação, que basicamente vai refletir em bases fortes ou fracas, né? No caso dos ácidos, nós tínhamos fortes, fracos e moderados, tá? Então, no caso das bases, se esse grau de dissociação for maior 5%, ela é forte. Se for menor ou igual, ela é tida como fraca, tá? Claro que esse grau de dissociação se calcula da mesma forma, né, que nós comentamos para os ácidos, onde é o número de partículas, né, que sofreram a dissociação dividido pelo número de partículas colocadas em presença de água. Agora, você tem que saber, mesmo que não seja dado, né, não sejam dados as quantidades que foram colocadas e separaram, né, se dissociaram, melhor dizendo, você tem que saber sim quais são fortes e quais são tidas como fracas, tá? Então, as bases fortes são as de família 1A, antiga família 1A e antiga família 2A, né? Metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? O berílio e magnésio, né? Alguns autores colocam eles como não sendo fortes porque eles são pouco solúveis, tá? E tanto é que o hidróxido de magnésio ele é utilizado como antiácido, né? Então, se fosse uma base tão forte assim, não seria adequado para o trato intestinal, né? E aí, pessoal, então, e as demais são tidas como bases fracas, tá? Com relação à solubilidade, temos as que são solúveis, pouco solúveis e praticamente insolúveis, tá? Então, as bases tidas, alguns autores colocam como muito solúveis, né? Solúveis e praticamente insolúveis, tá? O que a gente tem que ter em mente é que, enfim, a gente está falando numa escala onde a solubilidade vai diminuindo, tá? Então, quanto à solubilidade, as bases solúveis são os dos metais alcalinos, antiga família 1A, né? E do NH4OH, o hidróxido de amônio, tá? As bases tidas como pouco solúveis são as da antiga família 2A, né? Do grupo 2, chamados de metais alcalinos terrosos, tá? A exceção do berílio e magnésio, né, que são os elementos lá, os dois primeiros elementos desse grupo, dessa família, que a solubilidade deles é menor, né? Então eles seriam tidos, né, ou classificados como nesse grupo aqui dos praticamente insolúveis, tá? O hidróxido de magnésio ele é comercialmente vendido como leite de magnésio, tá? E nesse caso, né, a gente nota que aquilo ali não é uma solução, aquilo é uma dispersão, né? Ou ainda, como tem lá no rótulo, né, é uma suspensão, tá? Uma solução verdadeira não fica com aquela aparência, certo, pessoal? Ela fica homogênea e ali a gente percebe
que não está homogêneo, que aquilo é simplesmente um sólido espalhado, ou seja, disperso naquele dispergente, né? No caso de dispersões, a gente não usa soluto e solvente, a gente usa disperso e dispergente, tá? Beleza? E aí, pessoal, vamos falar um pouco da nomenclatura, tá? As bases têm uma nomenclatura mais fácil do que os ácidos, né? Particularmente, basicamente, como é que funciona? Então, hidróxido, vocês estão vendo aqui, ó, hidróxido de e o nome do cátion. E aí eu trago um detalhe importante para vocês, que o nome do cátion, se forem aqueles cátions daqueles elementos que tem NOx fixo, o que vai acontecer? Cátion daqueles elementos com NOx fixo é simplesmente o nome do elemento. O nome do cátion leva o nome do elemento, tá? Então, hidróxido de sódio. Não precisa você dar algum indicativo de que tipo de sódio é esse, porque o sódio ele só forma um único cátion na natureza. É o Na mais um, tá? Os elementos que podem ter mais de um NOx, mais de uma carga, aí a gente tem que fazer o seguinte: colocar o nome do elemento e esse NOx escrito em algarismos romanos, tá? Então, elementos que não têm NOx fixo, nós devemos sim fazer essa forma de nomenclatura, tá? Então, pessoal, vamos lá, ligeirinho aqui. NaOH é o hidróxido de sódio. Vou dar uma distânciazinha aqui. Tá? É o hidróxido de sódio. É conhecido comercialmente como soda cáustica. Esse é o nome comercial, tá? O hidróxido, o outro, aqui que está embaixo, é o hidróxido de potássio. Então, veja que para esses elementos, simplesmente hidróxido de e o nome do elemento. Por quê? Porque sódio só forma um cátion na natureza, potássio só vai formar um cátion, tá? E então não precisa você dizer nenhuma informação a mais, né? O hidróxido de potássio também é menos comum de você encontrar, conhecido como potássio cáustica, tá? Mas a soda cáustica, o hidróxido de sódio, você encontra em qualquer armazém com o nome comercial de soda cáustica, tá? Então, MgOH2, esse é o hidróxido de magnésio. Tá? E a partir daqui, ó, o ferro ele não tem um NOx fixo, né? Ele pode aparecer na natureza na forma de dois cátions, né? Ou na forma de substâncias simples também. Mas, enfim, quando em substâncias compostas, ele tem dois cátions possíveis, tá? E aí, lembrando, se o grupo OH-, se o grupo OH tem uma carga, né, é um ânion de carga menos 1 vezes 2 dá menos 2, e, portanto, nesse primeiro caso, esse aqui é o ferro mais 2, tá? Obviamente, o de baixo, pelo mesmo raciocínio, menos 1 vezes 3, menos 3, esse aqui é o ferro mais 3, tá? Então, eu estou falando aqui, respectivamente, do hidróxido de ferro 2
e do hidróxido de ferro 3. Tá? Existe uma nomenclatura mais antiga, que vocês podem encontrar também, que nessa nomenclatura, quando eu tenho um elemento com NOx e NOx variável, o de menor NOx você coloca a terminação oso, e o de maior NOx você coloca a terminação ico, né? Sem o di. Então fica hidróxido ferroso, e aqui embaixo o hidróxido férrico. Tá, pessoal? Então, terminação oso para o menor NOx, terminação ico para o maior NOx. É similar, né, parecido com a nomenclatura dos ácidos, né? Os ácidos cujos elementos que dão nome têm maior NOx têm terminação ico, e os ácidos cujos elementos dão nome de menor NOx, né, os que não estão com seu maior NOx, têm terminação oso, que estão com seus menores NOxes, né? Seus menores estados de oxidação, numa linguagem mais comum você ser adotado aí nos livros da química inorgânica, como o J.D. Lee, né? Química inorgânica tão concisa, enfim, ou química inorgânica do Atkins, né? Então, eles usam muito o termo estado de oxidação ao invés de número de oxidação, tá? Então aqui, o CuOH, esse aqui é o hidróxido de cobre 1. Aqui embaixo temos o hidróxido de cobre 2. Tá? Novamente, usando aquela nomenclatura mais antiga, poderíamos chamar esse primeiro de hidróxido. Nesse caso não é cobroso, tá, pessoal? Cobre tem inclusive esse símbolo Cu, porque vem do latim cuprum. Então, esse é o hidróxido cuproso, e o de baixo é o hidróxido cúprico. Ok? Então, são nomenclaturas mais antigas, mas que é importante que conheçamos. E aí temos aqui embaixo, né, o AlOH3. O alumínio, ele tem um estado de oxidação em substâncias compostas que é sempre o mesmo, né, um número de oxidação, um NOx fixo. Então, é simplesmente hidróxido de alumínio. Tá? Simplesmente isso. Alguns antiácidos possuem entre seus componentes o hidróxido de alumínio também. Tá? ZnOH2 é o hidróxido de zinco. É o hidróxido de zinco. Também por causa do estado de oxidação do zinco, que em substâncias compostas é sempre mais 2. Tá?
O NH4OH, esse aqui é o hidróxido. Esse aqui é bem interessante ele. Esse é o hidróxido de amônio. Então, esse aqui é o NH4+, esse é o cátion amônio. Não confundam vocês que estão aí, não confundam, tá? O amônio no masculino com a amônia, que é a molécula, tá, pessoal? Então, a amônia, NH3, é um composto sem carga nenhuma. É um composto molecular formado por ligações simples. É uma molécula. Por isso, a molécula amônia. Tá? O NH4+ é um íon. O íon masculino. Tá? Então, o cátion, o íon amônio. Então, não confundam a amônia, molécula, né, gasosa em condições ambientes, com o cátion amônio. São coisas distintas, tá? Então esse é o hidróxido de amônio, conhecido comercialmente com o nome amoníaco. Conhecido como o nome amoníaco, né? Uma curiosidade é que ele é instável. Ela é uma base instável. Então, a gente representa assim, né? Uma base instável. Ela facilmente se decompõe. Claro que num sistema fechado esse processo é reversível, né? Mas num sistema aberto você tem uma decomposição do hidróxido de amônio formando NH3 e água, né? Alguns produtos de cabelo, de alisamento capilar, possuem amoníaco, ou seja, uma solução aquosa de hidróxido de amônio. Tá, pessoal? E quando se aplica no cabelo, né, e se deixa um tempo lá para o produto agir, tem um cheiro bastante desagradável. Esse cheiro desagradável é do NH3 gasoso, é da amônia. Ok? Seguindo aqui, então esse aqui é o hidróxido de chumbo. No caso, como o chumbo não tem um único estado de oxidação, um único NOx, então esse é o chumbo 2. Tá? Detalhe importante esse 2 não é porque tem dois grupos OH, tá? É porque, né, claro que quando você vai verificar, isso lhe ajuda a saber que esse chumbo é mais 2, porque o grupo OH é -1, tá? No caso das bases, sempre vai acontecer isso, né? Mas o termo chumbo 2 é por causa do estado de oxidação, né, do chumbo, que é mais 2, tá? Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, quando você for ver, quando nós trabalharmos os sais, às vezes é comum a pessoa querer procurar um índice aqui e dizer, então sei lá, cloreto de chumbo, nitrato de chumbo 1 ou 2, né? Se baseando no índice da fórmula. E não tem a ver com o estado de oxidação, ou seja, o número de oxidação, termo mais comum que a gente utiliza, tá? Então esse é o hidróxido de chumbo 2, enquanto que esse outro é o hidróxido de chumbo 4, tá? Sempre em romanos, tá, pessoal? Também pode ser utilizado o termo hidróxido por aquela nomenclatura antiga que eu comentei aqui com vocês, hidróxido plumboso, chumbo, né? Inclusive esse é o seu símbolo, né? Pb, que vem do latim plumbum. Então, plumboso, e o outro é o hidróxido
o hidróxido plúmbico. Tá? Então, pessoal, para não ficar um vídeo longo, a gente vai encerrar aqui, né? Eventuais dúvidas, discutiremos isso em sala de aula, né? Se vocês quiserem, já podem ir colocando aí no chat de discussão. Mas na nossa aula nós discutiremos melhor eventuais dúvidas, eventuais questionamentos, tá? Então, um abraço para vocês e até nossa próxima aula.